Mauro Cid prestou mais um depoimento à Polícia Federal. Sim, mais um, dessa vez pelo caso das joias, porque ele está envolvido em tudo e dessa vez ele falou tudo. Ao contrário da outra vez que ele ficou em silêncio no depoimento sobre a falsificação dos dados cadastrais. Apesar de nós não termos ainda informações sobre o teor desse depoimento, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, o que nós sabemos é que há uma disputa ficando cada vez mais forte entre a defesa do Mauro Cid e a defesa do Bolsonaro. Alguns bolsonaristas já começaram a cutucar a defesa de Mauro Cid e Bolsonaro até o momento ele só pode torcer para que Cid não delate, falando que Cid é um militar e por isso não vai delatar. Na sua opinião, Cid vai ou não delatar Bolsonaro? A defesa de Bolsonaro é para ficar assustada com o Mauro Cid? Deixe seu like se você espera que o Cid delate o Bolsonaro e se inscreva no canal. Esse novo depoimento do Mauro Cid aconteceu por conta do escândalo das joias, que a Polícia Federal já apontou o peculato de Bolsonaro, ou pelo menos já tem o peculato caracterizado, tá? Isso não foi ainda, Bolsonaro não foi acusado de peculato, mas ao que tudo indica, sim, ele vai ser acusado. Peculato é quando um agente público subtrai ou rouba um bem ou um patrimônio público. No caso, o Bolsonaro, porque aquelas joias eram joias para o Estado brasileiro e não para Bolsonaro. No depoimento da semana passada, que foi sobre a falsificação dos dados dos imunizantes, o Mauro Cid ficou em silêncio, mas dessa vez ele falou tudo. E foi um depoimento por videoconferência, porque esse depoimento era para ter sido feito quando o Mauro Cid foi preso. Só que por conta da prisão do Mauro Cid, esse depoimento sobre as joias precisou ser adiado, porque é um processo que está ocorrendo em São Paulo e o Mauro Cid está em Brasília, então ele teve que ser por videoconferência. E pelo fato de ser um depoimento por videoconferência, as informações acabam sendo um pouco mais difíceis de serem obtidas. Então até o momento nós não temos detalhes aprofundados para além do fato de Mauro Cid não ter ficado em silêncio. O objetivo desse depoimento era saber a participação do Mauro Cid em todo esse esquema. Porque no primeiro depoimento que ele prestou sobre esse caso das joias, e nós comentamos todas as contradições do Mauro Cid, link aqui no card, ele falou que aquela era uma atividade normal, ir buscar joias, fazer liberação de presentes, e o Bolsonaro o avisou sobre essa missão para ir lá ver, vamos ver o que vai acontecer, porque tem umas joias presas lá em Guarulhos. Isso o Bolsonaro o avisou e ele foi. Isso ele falou no primeiro depoimento. Então o caso do Bolsonaro nas joias fica bem complicada, porque o Mauro Cid ele se moveu para liberar as joias mediante a ordem do Bolsonaro. Portanto, ao que tudo indica, sim, o Bolsonaro foi o mandante de todo esse caso. Mas, pessoal, apesar do Cid falar que era algo corriqueiro, o portal Metrópolis já o desmentiu, porque nós ficamos sabendo que ele só fez isso uma vez. Como que liberação de presentes na alfândega era algo corriqueiro, sendo que ele fez uma vez. E tem um ponto que nós temos que entender, é que o primeiro depoimento do Cid nesse caso das joias, a defesa era outra. Mauro Cid, do primeiro para o segundo depoimento, ele foi preso. E nesse momento da prisão até esse depoimento das joias, ele trocou a defesa, ele trocou os advogados por um advogado que está mais relacionado com delação premiada, que é um especialista em delação premiada. E essa troca de defesa provocou e tem provocado uma disputa da defesa do Bolsonaro com a defesa do Mauro Cid. Robson Bonin, que é um colunista da Veja, trouxe a informação de que a defesa do Mauro Cid rompeu completamente com o Bolsonaro. As defesas não se conversam, a defesa do Bolsonaro tenta contato com a defesa do Mauro Cid, a defesa do Mauro Cid não responde os telefonemas. E quando falou, a defesa do Cid foi protocolar e falou o seguinte: eu estou aqui para defender os interesses do meu cliente. Então as defesas estão em lados opostos. E segundo o Robson Bonin, interlocutores de Bolsonaro, bolsonaristas, têm falado que o advogado do Mauro Cid, que é o especialista em delação premiada, ele não tem estrutura para aguentar um caso desse tamanho. Ou seja, azedou completamente a relação do Bolsonaro com o Mauro Cid. O Cid, ele não tem saída, porque ele está envolvido em todos os escândalos do Bolsonaro. O Cid está envolvido no Caixa 2 e na rachadinha da Michelle, no escândalo das joias com peculato, que o Bolsonaro pode ser preso por esse caso, é o mais sério até o momento, é o que está mais avançado. Tem a falsificação dos imunizantes, dos dados cadastrais. Talvez o Mauro Cid até tenha recebido grana para fazer, existe essa suspeita, né? Até o mesmo envolvimento da Carla Zambelli nisso.
link aqui no card para você entender, e também a divulgação de dados sigilosos do TSE, que a Polícia Federal apontou crime do Bolsonaro, o Mauro Cid está envolvido nisso também. Então, se o Mauro Cid ele assumir tudo, ele vai ser visto como mandante, a punição vai ser pesadíssima. Ora, ele arquitetou uma mobilização do Estado para cometer peculato. Depois ele tinha toda uma estrutura, uma quadrilha para a falsificação de dados cadastrais. E o escândalo da Michelle com o Caixa 2? Ele vai assumir tudo sozinho? Essa é a opção 1 do Mauro Cid. Ser o responsável de tudo e livrar a cara do Bolsonaro. A opção 2 é ele tentar atenuar a pena dele, jogando a responsabilidade do mandante para o Bolsonaro. O próprio ex-presidente falou que o Mauro Cid, ele não era um conselheiro, ele era um ajudante, ele só acatava as ordens. E se o Mauro Cid assumir toda essa responsabilidade, vai ser algo muito esquisito. Porque o Mauro Cid, ele mandava no governo? Tudo saía da cabeça do Mauro Cid? Então assim, é muito estranho o Mauro Cid assumir toda a responsabilidade. Enquanto o Mauro Cid joga com o Bolsonaro e joga muito bem, a única opção que o Bolsonaro tem nesse momento é torcer. O que o Mauro Cid falou, ninguém sabe nesse momento no depoimento. Então o Bolsonaro ele deve estar torcendo para que o Mauro Cid não delate. O Bolsonaro tem falado para interlocutores que o Mauro Cid não vai delatá-lo por 2 motivos. O primeiro motivo é que não tem nada para ser delatado. Será? Nesse caso da Joias tem. De quem partiu a ordem? Por que não seguiu os trâmites da Receita Federal que foram indicados? Ora, se o Bolsonaro quisesse ter liberado a Joias, era só seguir os trâmites da Receita, as orientações. Isso não aconteceu. Então o Bolsonaro fala, não há nada para delatar. Tem sim. E o segundo ponto é que o Mauro Cid, ele é um militar. E pelo fato de ser um militar treinado, experiente, ele iria aguentar o tranco. E militares não delatam. Então o Bolsonaro tem essa fé, ele tem essa torcida. Mas toda essa convicção do Bolsonaro que o Mauro Cid não vai fazer a delação foi abalada pelo silêncio do Mauro Cid lá no depoimento da falsificação dos dados. Porque se o Mauro Cid fosse de fato assumir toda a responsabilidade, pelo menos na falsificação dos dados, ele teve a oportunidade para fazer, mas ele não fez. Como a gente já comentou, o link aqui no card. Ele poderia, ele teve a possibilidade, que foi depoimento, mas ele não fez. Ele joga muito bem contra o Bolsonaro. O Mauro Cid, ele está esperando todos os outros depoimentos, todos os outros inquéritos, para poder formar ali a sua versão a ser apresentada. Agora, no caso das Joias, a versão dele já havia sido apresentada por uma outra linha de defesa. E enquanto o Mauro Cid fica em silêncio, o celular fala por ele. Ele pode fazer isso, porque o celular está pressionando demais o Bolsonaro. O Cid é o elo mais fraco. Ele sabe que vai ser abandonado por Bolsonaro. Daniel Silveira foi abandonado, o Fabrício Queiroz foi abandonado, o Roberto Jefferson foi abandonado, todos foram. E ele também vai. Só que ele tem algo muito valioso, que são as informações mas muito comprometedoras do Bolsonaro. E ele está envolvido em todos os escândalos do ex-presidente. Então ele joga e tem essa possibilidade de amedrontar o Bolsonaro. E é isso que ele está fazendo. Até o momento da gravação desse vídeo, são 7h30 praticamente, não temos informação do que o Cid falou. Mas não precisamos ter informação para saber que o Bolsonaro está apavorado.